O nosso assunto hoje é a terceira lição da nossa revista, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 15. O texto para a nossa lição é de 12 a 21, mas eu quero que você abra a Bíblia, porque eu vou começar a leitura lá no início do capítulo 15. Mas eu gostaria que você lembrasse um pouquinho do que nós acabamos de ver em 2021. Nós estudamos toda a confissão de fé. O capítulo 33 da confissão de fé é um capítulo que nós tratamos sobre a doutrina do pacto, a doutrina da aliança. Tudo que nós vamos falar nessa lição, nós já vimos, não tem novidade aqui. Talvez seja novidade se você não participou dessa aula lá atrás. Então, uma dica que eu quero deixar: se por um acaso você não participou desta aula lá no ano passado, e depois daqui você quiser aprofundar um pouco mais o assunto, você pode procurar nos vídeos da Escola Dominical, na playlist Confissão de Fé, e você vai encontrar a aula de número 33, né? Não o vídeo de número 33, porque tem aulas que duraram 3 semanas. Você procura lá, Confissão de Fé, capítulo 33, e você pode ver esse estudo completo sobre a doutrina da aliança. Hoje, a ênfase que nós vamos dar não é propriamente no conteúdo da doutrina, mas é como essa doutrina funciona como um esqueleto, como o título da lição é a estrutura arquitetônica do Antigo Testamento. Ela funciona como as vigas de todo o Antigo Testamento, e a gente vai mostrar isso para vocês através da lição, ok? Vamos lá então para a leitura, Gênesis capítulo 15, Gênesis 15, e nós faremos a leitura de todo o capítulo, ok? Do versículo 1 até o 11 não está projetado, e depois de 12 em diante está aí na projeção. Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Agora o texto que está aí projetado. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços.
Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e abençoe-nos nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O ponto para nós, e eu já vou falar sobre esse texto, tenham um pouco de paciência. O ponto para nós aqui nesta lição, que tem por título a estrutura arquitetônica do Antigo Testamento, é mostrar que, como nós temos estudado, o Antigo Testamento é essencial para o meu entendimento da mensagem da Bíblia, da mensagem da Escritura. Portanto, não dá para abrir mão da leitura sistemática do Antigo Testamento, e nós estamos vendo isso por quê? Porque nos nossos tempos aqui no Ocidente existe um mito de que o Antigo Testamento é algo que você deixou para trás, e agora a gente se vale apenas do Novo Testamento, e aí algumas expressões são usadas de uma forma tão equivocada. As pessoas dizem assim: olha, nós estamos na nova dispensação, nós estamos na era da graça, nós estamos, como se o Antigo Testamento não fosse isso, não fosse um período em que Deus se relacionou graciosamente com o seu povo. E aí, com esse uso equivocado do termo, nós estamos na era da graça, o pessoal esquece todo o Antigo Testamento e só usa o Novo Testamento, e isso quando usa. E a gente percebe que existe uma tendência quase que natural nossa, quando a gente vai ler a Bíblia, a querer correr logo para o Novo Testamento. Anualmente, a gente compartilha aqui uma agenda para você fazer a leitura da Bíblia o ano inteiro. Essas agendas sempre vêm com uma parte do Antigo Testamento e uma parte do Novo. Por quê? Para tentar contentar a ansiedade das pessoas de irem logo para o Novo. Então você põe uma parte do Antigo Testamento e põe um versículo lá do Novo, para as pessoas irem se contendo e fazendo a leitura. Causa a impressão de que o Antigo Testamento é tão enfadonho, tão cansativo, que eu tenho que ficar recheando a leitura com um pouquinho de Novo Testamento para ninguém abandonar. E por que a gente faz isso? Porque basicamente esse é o sentimento das pessoas. E esse sentimento é provocado por esse mau entendimento de qual a função do Antigo Testamento na Bíblia. Qual o valor dele para as Escrituras? Qual o valor dele para o todo? E nós vimos desde o começo que o Antigo Testamento é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor, tanto quanto o Novo. Nós vimos na segunda aula que toda a Escritura é inspirada por Deus, e quando Paulo escreveu isso, o que havia escrito era o Antigo Testamento e um dos Evangelhos. Então, quando Paulo diz toda a Escritura, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento e a um dos Evangelhos. Obviamente, os outros que compuseram posteriormente também estão debaixo dessa declaração, que essa declaração abrange tudo o que foi aqui catalogado nesses 66 livros. E hoje o nosso ponto especial é mostrar a importância do Antigo Testamento, porque ele fornece, ele nos dá aquilo que é chamado aqui nessa lição de estrutura arquitetônica para essa mensagem, que é a mensagem que está lá no Novo Testamento. Basicamente, quando você vai construir um prédio, você tem um projeto, e você inicia o projeto fazendo o alicerce, a fundação. Logo depois da fundação, você levanta a estrutura arquitetônica, que são as vigas, são as colunas, são as partes que vão dar sustentação para as paredes, para as divisórias, para tudo que você vai fazer, para o telhado. Tudo isso depende dessa estrutura arquitetônica, dessas colunas que estão lá. E aí, especialmente falando sobre isso, sobre essas colunas, a gente precisa considerar um ponto muito importante sobre isso. Quando as colunas não estão bem fixadas, quando essa estrutura arquitetônica não é bem feita, o que acontece? Você vai ter um fatal desabamento. Muitas vezes as teologias novas que são criadas por aí, elas acabam desabando e são desconstruídas com o tempo,
ou trazem um prejuízo enorme para a fé cristã, exatamente porque elas não se valem da estrutura arquitetônica que a própria Bíblia fornece para a gente construir teologia, para a gente falar sobre teologia. A gente observa, e esse exemplo eu gostei muito, na prática, o quanto não funciona você não dar atenção para a estrutura arquitetônica. Aí na introdução da revista, o autor ele cita o caso do edifício Andréas, lá em Fortaleza, né, no Ceará. Em 2019 ele desabou, e eu lembro até hoje, quando aquela reportagem saiu, que eles conseguiram filmar ou mostrar uns vídeos que tinham sido feitos algumas semanas antes, mostrando que as bases das colunas lá no estacionamento, elas estavam todas rachadas, as bases estavam rachando, o ferro estava exposto, ferro enferrujado. Então assim, era uma catástrofe anunciada. Por quê? Porque foi um edifício construído com material ruim, com medidas desproporcionais no seu conjunto arquitetônico, na sua estrutura arquitetônica, e, ao que parece, lá na época, o prédio tinha passado por uma fase antes do seu término, que ele ficou exposto, né, a chuva, sol, a um monte de coisa. Depois veio alguém e terminou, mas as estruturas já estavam comprometidas. E aí muita gente teve prejuízo e está na justiça brigando até hoje para recuperar um pouco do que perdeu, porque o prédio desabou. Esse exemplo é clássico do que acontece em muitas denominações, muitas igrejas e muitos movimentos evangelicais ao longo da história, especialmente da nossa história recente, que constroem ou tentam construir uma religião, uma doutrina sem um argumento sólido, sem a estrutura arquitetônica que é fornecida pelo Antigo Testamento. Saindo do contexto congregacional, de igrejas, passando para o contexto individual, de pessoas, infelizmente, um dos grandes problemas que causam decepção com a vida cristã, que causam abandono, esmorecimento da fé, abandono da igreja, abandono da fé, abandono a Deus, é porque a pessoa passou talvez até anos dentro de uma igreja e não compreendeu a estrutura arquitetônica da doutrina da salvação, a estrutura arquitetônica da doutrina da justificação pela fé, como essas coisas funcionam, como essas coisas foram desenhadas, como essas coisas se desenvolveram na própria revelação que Deus concedeu. A pessoa até tem uma Bíblia em casa, mas não consegue entender o que está escrito, não consegue nem sequer fazer uma leitura e conseguir se situar no que está acontecendo, o que está sendo dito. Essa é uma das dificuldades mais comuns entre os cristãos. Muita gente diz assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. E aí eu digo assim, aqui o pessoal já me ouviu falando isso várias vezes: bom, você precisa de uma boa classe de catecúmenos, classe de novos membros, e aí você pode até ser membro da igreja, mas se você ainda tem dificuldade com coisas elementares, como a leitura da Bíblia, então eu sugiro que você se matricule na próxima classe de catecúmenos, para a gente rever algumas coisas que são básicas, tá? Segundo, escola bíblica dominical, você tem que participar, mas não é participar assim, olha, hoje me deu na cabeça, eu vou lá, porque você sempre vai acontecer que você vai cair aqui no meio de um processo de conhecimento que está sendo criado. Então nós estamos dentro de um currículo, a gente recebe e fica muito feliz com visitantes, e você, com certeza, você vai conseguir apanhar alguma coisa, mas o seu aprendizado, ele não será o mesmo de alguém que vem e participa todas as semanas, desde o começo e vai até o fim, né? É o mesmo que você querer um diploma numa faculdade, indo lá de vez em quando e assistindo uma aula. Você vai aprender alguma coisa na aula, mas você não sabe conectar isso com o resto, tá? Então, o Antigo Testamento, voltando aqui para o nosso ponto, o Antigo Testamento, ele é essa estrutura arquitetônica. E eu preciso compreender quais são os itens que compõem essa estrutura, ou, no caso nosso aqui nessa manhã, qual é o item principal dessa estrutura, qual é a espinha dorsal dessa estrutura arquitetônica, para que eu compreenda o que vem como acessório em volta disso. E isso daqui tem a ver, especialmente para nós hoje, com a doutrina da aliança, dos pactos. Por quê? Porque basicamente a espinha dorsal de toda a Bíblia é a doutrina da aliança, é a doutrina do pacto. E aí eu pergunto para vocês, retoricamente apenas, não precisa se expor aqui, o que você sabe sobre a doutrina da aliança? O que você sabe sobre a doutrina dos pactos?
O quanto você já estudou sobre isso? Você consegue identificar esses pactos, essas doutrinas na Bíblia? Então, se essa é a estrutura, é a espinha dorsal da Bíblia, esse conhecimento é uma informação que todos nós tínhamos que ter assim para falar instantaneamente. Porque se eu não tenho essa informação, se eu não tenho o mínimo de conhecimento sobre isso, eu vou ouvir muita coisa na igreja, vou aprender um bocado de coisa bacana, mas eu não consigo conectar essas informações, e eu não consigo criar uma imagem consistente do que a Bíblia está me mostrando. Eu vou ficar sempre com aquela mensagem ali da noite, olha, o pastor deu encorajamento lá, beleza, mas eu não consigo conectar isso com o todo. Ok? E aí existem duas maneiras de ser igreja no mundo hoje. Ou você esse integrante da igreja que é muito parecido com um cara que vai num restaurante para comer um self-service, que você chega lá, tem um bocado de coisa lá, você escolhe o que você quer pôr no prato, põe ali, come e vai embora. Essa é uma maneira de ser membro de uma igreja. Tá? A outra forma de ser membro da igreja é você ser como um aluno dentro de uma universidade buscando uma formação. Você quer chegar em algum lugar. Então você não vem uma vez e escolhe o que você quer. Você vem sempre e recolhe tudo e vai montando o quebra-cabeça. E vai montando aquela imagem na sua mente. E você não para enquanto você não tiver com essa imagem completamente montada na sua mente. E a minha insistência com a escola dominical, com o estudo de quinta-feira é sempre esse. Né? O que eu sou? Eu sou um cliente ou eu sou um aluno? Né? O que eu sou? E a gente precisa definir isso na vida da gente, senão a gente vai ficar ali o tempo inteiro, né, vindo, colhendo alguma coisa, mas a gente nunca tem o todo. E a gente perde muito com isso. Muito bem, então, uma das razões pelas quais o Antigo Testamento é tão importante para a vida cristã, é justamente porque nele nós encontramos várias administrações do gracioso pacto de Deus com o homem, que constitui a espinha dorsal, a estrutura arquitetônica de toda a Bíblia, a estrutura arquitetônica da obra da salvação. Ela é construída em cima dessas questões e desse assunto aí que é o pacto. Muito bem, o primeiro ponto aqui, e aí a gente já vai trabalhar uma questão de conceito, o primeiro ponto para nós aqui é responder essa pergunta. Então, ok, pastor, o que é essa aliança e o que é um pacto? O que é uma aliança, o que é um pacto? Bom, basicamente quando a gente vai definir esses termos, especialmente esse daí que é tão fundamental dentro da Escritura, você parte da informação elementar. Aliança ou pacto é algo que você estabelece entre duas partes, onde promessas e obrigações são feitas, e juntamente com as promessas e obrigações, vem também consequências pré-estabelecidas para a quebra desse relacionamento, para a quebra dessa aliança. Tá? Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, nós vamos ter, especialmente lá, nós vamos ter a manifestação de duas alianças. Duas alianças. Você tem uma aliança que a gente chama de aliança pré-adâmica, ou pré-queda, que é a aliança adâmica, e depois nós temos uma aliança fora do Éden, que é chamada de aliança da graça. Estas alianças, elas são propostas por quem? Elas são propostas por Deus para corrigir ou para harmonizar, para estabelecer um relacionamento com o homem, um relacionamento que seja benéfico para o homem, que vise a felicidade plena do homem. Deus tem isso, Deus tem autossuficiência, Deus tem todo o poder, Deus tem santidade, tem retidão, Deus é absolutamente perfeito. O homem, quando ele foi feito, ele estava também nessa condição de perfeição total, de perfeição absoluta. E quando o homem estava assim, o homem tinha felicidade plena. Nós estamos falando da vida lá no Éden, antes da queda. Deus estabeleceu um pacto lá com o homem. E o pacto era para quê? É para que o homem não perdesse aquilo que ele já tinha. Esse pacto, ele é chamado de pacto das obras, ou aliança das obras. Quando o homem transgrediu esse pacto e foi colocado fora do Éden, Deus estabelece um outro modelo pactual com o homem, uma outra aliança, visando, novamente, recuperar agora o que o homem havia perdido. Deus quer que nós sejamos
santos, justos, retos, felizes, plenamente felizes, e sintamos plena alegria. Como é que eu posso desfrutar disso? Bom, quando eu estava lá no Éden, por ser santo, justo, reto, absolutamente capaz, eu podia, pelas obras que eu era capaz de realizar, eu podia me manter numa relação perfeita com Deus e manter a minha felicidade, manter a minha santidade, manter a minha justiça, porque eu estava no estado em que isso era possível. Por isso que Deus fez uma aliança de obras, colocou a responsabilidade de manter o que se tinha sobre o homem. Quando eu entro, a partir de Gênesis 3, nessa nova condição, que é a condição do homem caído, Deus estabelece um pacto com o homem, em que o próprio Deus assume a minha parte. Ele assume, ele promete que ele vai resolver o meu lado. Por quê? Por uma questão elementar. Agora, caído no pecado, escravizado ao pecado, não faz sentido e não seria de forma alguma possível que eu, uma pessoa caída, conseguisse, por obras, conquistar o que eu perdi, por ter desobedecido quando eu estava completamente habilitado para obedecer. Então, falando sobre conceito de aliança, aliança é esse pacto entre duas partes em prol de alguma coisa que se quer. Lá no Éden, o que se queria? Manter aquele estado original. Então Deus entra em uma aliança pactual com o homem, dizendo para o homem o seguinte: olha, vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês fizerem isso, vocês me desobedecerão, será uma desobediência, e ao cometer essa desobediência, vocês vão perder a vida que vocês têm. Deus disse para o homem: no dia em que comer, certamente você morrerá. Então qual que era o pacto de Deus com o homem? Obedeça a esta ordem, e não faça isto, para que você não perca o que você já tem. Eu quero que vocês guardem isso, que é a diferença mais clara entre os dois pactos. O homem já tinha, ele tinha que obedecer para não perder. O que o homem faz? Adão e Eva desobedecem. E a consequência são 3. Morte espiritual, que foi a expulsão do jardim, separação de Deus. Morte espiritual. Segundo, morte física. Se era a árvore da vida, que o homem podia comer livremente, que garantia que este nosso corpo, que por ser de matéria, ao entrar em movimento, aquece e se desgasta, quando o homem estava no Éden, ele podia comer da árvore da vida, o que lhe permitia ter vida renovada. É a verdadeira fonte da juventude, o homem viveria para sempre, não havia morte na história do homem. Quando Deus o expulsa do Éden, Deus lhe aplica a sentença que Deus havia dito: no dia em que comer, certamente você morrerá. E como que isso acontece? Instantaneamente, Deus afasta o homem da árvore da vida, e o homem vai viver fora do Éden, e ele vai envelhecer, e ele vai morrer, fisicamente. E a terceira consequência, morte eterna. Quando você morrer fisicamente, ainda tem uma outra consequência, que é o inferno, que a gente chama de morte eterna. Essas 3 consequências são resultado da quebra da aliança que foi estabelecida lá no Éden. Agora, Deus, sendo rico em misericórdia com o homem fora do Éden, na hora em que Deus está proclamando a sentença do homem, Deus já diz para ele: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aí começa a aliança da graça. Deus está dizendo: eu vou enviar um descendente. Ali está extremamente resumido, eles não tinham como saber o que seria isso, né? Mas Deus estava prometendo que Ele, o próprio Deus, ia resolver o problema causado pela serpente. Aí começa o pacto da graça. E em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver este pacto sendo esclarecido, as informações detalhadas sobre ele sendo reveladas através
de imagens, através de cerimoniais, através de profecias, até que vem Cristo. Mas de Gênesis 3 até Cristo, esse pacto da graça ele foi renovado, ele foi ratificado, ele foi confirmado muitas vezes, e cada vez que ele era renovado e confirmado, ele era posto sob a administração de alguém. Mas em todo o Antigo Testamento, entrando pelo Novo Testamento, você tem Deus tomando a iniciativa de estabelecer uma aliança com o homem, visando a nossa verdadeira e real felicidade, que é a plena comunhão com Deus. Então, quando a gente fala de doutrina da aliança e doutrina do pacto, nós estamos falando disso, dessa relação de Deus com o homem, estabelecendo e restabelecendo esse relacionamento, através de firmar sempre uma aliança. Ok? Então, todo o Antigo Testamento vai contar a história de como nós quebramos o primeiro pacto, e de como Deus restabelece esse pacto, e Deus vai mostrando que Ele, de alguma maneira, por si mesmo, Ele vai cumprir os dois lados desse pacto. O lado dele, que é o lado de dar a recompensa, e o lado nosso, que é o lado de obedecer, que nós não somos capazes. E aí, isso é muito bonito, e é como um tronco de uma árvore que vai se abrindo, porque vai mostrando essa graciosidade, essa misericórdia de Deus, em cada vez que Deus ratifica, confirma e expande a informação sobre como é essa aliança. E a gente vai percebendo cada vez mais, ao longo de toda a Bíblia, o quanto Deus está envolvido na minha salvação, e o quanto eu sou tão somente objeto do amor de Deus. Eu não sou a causa desse amor, eu não sou quem conserta os meus próprios erros. Eu vou lidar sempre com consequências temporais dos meus erros, mas a consequência eterna, da qual nenhum de nós é capaz de lidar, o próprio Deus se pôs no nosso lugar para resolvê-la, para transformar isso. Então, quando eu falo de aliança, eu estou falando desse assunto, que é a forma como Deus estabeleceu esta obra da minha salvação, da nossa salvação, por meio de pactos e de alianças, tá? O Senhor estabeleceu, portanto, depois do pacto das obras, essa segunda aliança, e essa aliança é chamada de aliança da graça. Ponto importante aqui, aplicação importante para nós. Não sei se você já ouviu isso, mas é bem provável que você tenha ouvido. Informação equivocada que a gente aprende nas igrejas desde pequenininho. Antigo Testamento, pacto das obras. Novo Testamento, pacto da graça. Por quê? Porque, bom, em que parte da Bíblia que Deus deu leis? Isso é uma pegadinha, essa pergunta. Em que parte da Bíblia que Deus deu leis? Vocês já estão muito espertos, não é? Bom, a lei de Deus está em toda a Bíblia. Toda ela é chamada de lei de Deus. Mas, superficialmente, quando você pergunta que parte da Bíblia que Deus deu lei, a gente imagina, a gente já lembra do Pentateuco, lá no Antigo Testamento. Né? E por causa disso, a gente tem uma interpretação, que é uma interpretação, ela é infantil, de que todo o Antigo Testamento é um sistema em que Deus deu lei, e para ser salvo você tem que cumprir a lei, e aí se você cumpre, você é salvo, se você não cumpre, você está condenado. Portanto, todo o Antigo Testamento, então, seria pacto das obras. Agora eu pergunto para você, Deus, que é absolutamente onisciente, e que é quem nos sentenciou depois do pacto das obras lá do Éden, e que declarou, através do salmista, através dos profetas, que não há nenhum justo sequer sobre a terra, que todos nós somos pecadores, que nós já nascemos em iniquidade e em pecado. Faria sentido um Deus que é onisciente e sabe que não há um justo sequer, esse Deus estabeleceu uma lei com a finalidade de salvar alguém pela obediência da própria pessoa? Não, porque o próprio Deus sabe que isso é absolutamente
impossível. Então, qual a função da lei? É o restabelecimento do pacto das obras? De forma alguma. E é isso que eu tenho que tirar, desmistificar. Quando eu penso em doutrina da aliança, eu estou pensando num meio aberto por Deus para salvação. Se eu acho que o Antigo Testamento e aquelas leis foram dadas para, como um caminho de salvação, então eu não tenho um plano de salvação, eu tenho um plano de condenação. Porque quando eu dou leis para alguém que é incapaz de cumprir, eu quero o que com isso? Eu quero condenar, eu não quero salvar. E é por isso que muita gente olha para o Antigo Testamento como um tratado de condenação, e não quer nem saber de Antigo Testamento, e fala assim, não, agora eu tenho o novo, não quero nem olhar para trás, virei a página. Mas o Antigo Testamento não é isso. A prova que não é isso está justamente lá em Gênesis 3, quando Deus sentencia o homem por causa da sua desobediência, mas no meio da sentença Deus já faz a promessa. Através da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A promessa já foi feita ali. Deus tem um meio para salvar? Tem um meio para salvar. Mas por que Deus dá leis? E a gente vai tratar bastante sobre isso nesse currículo nosso de 2 anos. Por que Deus dá lei? A minha relação com a lei, ela demonstra publicamente o quanto eu estou confiando na promessa feita por Deus, quando Ele estabeleceu comigo uma aliança. A minha relação com a lei, ela me faz reconhecer o quão pecador e o quão carente eu sou dessa aliança da graça que Deus estabeleceu. A minha relação com a lei me faz olhar para o Cordeiro. A minha relação com a lei me faz olhar para a promessa. A minha relação com a lei tira os meus olhos e a minha confiança da minha autojustiça, da minha justiça própria. E me faz olhar para um caminho que o Senhor abriu e não para o meu. A lei foi dada para guardar, para tutelar os homens que creem em Deus até a chegada do Messias. Como que ela faz essa tutela? Ela aponta para o que Cristo iria fazer, ela corrige os relacionamentos e ela guarda o homem em que sentido? Guarda o homem num estado em que ele reconhece, em que ele tem entendimento da sua real condição. Quanto mais o homem se aproxima dessa lei, mais humilhado ele fica e mais dependente de Deus ele fica. E no Antigo Testamento, Deus operava como opera no Novo, concedendo o seu Espírito para capacitar os homens a obedecer às suas ordens, para capacitar os homens a obedecer à lei. E aí você vai ter homens cheios do Espírito de Deus também no Antigo Testamento, que andaram com Deus, como Enoque, como Noé. O chamado da doutrina da graça é que os homens, olha, vocês querem a minha salvação, então andem comigo. Aí como é que a gente faz para andar com o Senhor? Obedeçam os meus mandamentos. E aí é óbvio que Deus sabe da nossa incapacidade para isso, e o próprio Deus então capacita esses homens para fazer. Mas você tem Deus no centro da doutrina da aliança e da nossa salvação o tempo todo, em todo o Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento. Como é que eu sei dessas informações, pastor? Lendo o Antigo Testamento e entendendo que todas aquelas histórias de reis, de profetas, que são contadas no Antigo Testamento, todas elas são as paredes que vão se encaixando em volta dessa arquitetura. Um exemplo que nós vamos ver bastante aqui hoje ainda, é o exemplo especialmente de Abraão, que é com quem essa aliança foi expandida de uma forma incrível, lá no começo, lá em Gênesis. Eu quero citar então da revista para vocês aqui 2 pontos, pode passar, Beto? Aliás, não, já estamos na segunda, né? Ok. Aliança da graça no Antigo Testamento. Vamos lá. O Senhor, quando o pacto das obras foi quebrado, imediatamente em Gênesis 3, Deus estabeleceu uma nova aliança com a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Essa aliança, ela já é chamada de aliança da graça, e a partir desta aliança, Adão e todos os seus descendentes, eles passaram a contar, inclusive nas suas genealogias, o homem e não a mulher. Por quê? Percebe como
a doutrina da aliança, ela é a estrutura, até da cultura do hebreu. Quando você vai ler o Antigo Testamento, você fala assim, mas pastor, por que eles só citam os homens aí nas genealogias? Porque todo pai, filho de Adão, a começar por Adão, quando um filho nascia, ele lançava sobre o filho a expectativa de que ele seria aquele de quem Deus falou lá em Gênesis 3. E aí você vai entender por que essa cultura judaica, ela é tão patriarcal, ela é tão, usando os termos de hoje, masculinizada. Porque Deus fez uma promessa, e eles estavam esperando, e quando a gente pega essa promessa lá no hebraico em Gênesis 3, é uma promessa que recai sobre uma figura masculina, um filho homem, nasceria de Adão, nasceria de Eva, né, da mulher, e esmagaria a cabeça da serpente. Então, eles esperavam que seriam os meninos que iam nascendo. Cada menino que nascia, havia aquela esperança de que aquele seria o descendente. Agora, você imagina que a população, as famílias vão crescendo, o número de pessoas vai aumentando, e aí, de novo, aí você vai ter um outro sinal. Deus começa a falar com famílias em especial, que são as famílias que são o tronco do povo de Israel, do povo hebreu, como é o caso de Abraão. Deus vai falando com esses representantes patriarcais da família, e aí há sempre uma esperança que seja o filho de um deles, até chegar em Cristo. Eles vêm trazendo essa cultura. Então tem um fio condutor, de Adão até Cristo, você tem uma linha, você tem um fio condutor dessas famílias, sobre quem havia sempre a esperança de que o Messias viesse. Chega um momento que Deus começa a prometer o Messias dentro de uma família específica, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, que é no caso da família de Abraão. Mas até Abraão, Adão e todos os seus descendentes esperavam na sua própria família a chegada desse Messias, desse Salvador. O ponto aqui para nós é que esse Salvador, ele faria o quê? Ele daria para o homem aquilo que Adão, por sua desobediência, perdeu. Ou seja, é a ideia de cumprir um pacto para restabelecer aquilo que foi perdido. Bom, se a esperança era essa, então ninguém aguardava, até aqui, uma salvação que viesse pelo cumprimento de leis, que viesse pelo cumprimento de ritos, né? Então, quando você tem, por exemplo, Abel oferecendo um sacrifício a Deus, antes que houvesse qualquer tipo de explicação, ensino, instituição, sobre como um sacrifício deveria ser feito, Adão ensinou seus filhos a ofertar algo para Deus, né? Então, Abel e Caim foram ofertar algo para Deus. Pergunta, eles estavam tentando ganhar salvação fazendo isso? Não, porque qual era a promessa? Que um descendente esmagaria a cabeça da serpente. O que eles deveriam em tese, é o que eles devem ter aprendido do seu pai, o que eles deveriam em tese querer com aquelas ofertas? Relacionamento com Deus. Relacionamento. E é por isso que você vê, por exemplo, a rejeição daquilo que foi oferecido por Caim. Caim não estava de olho no relacionamento com Deus, ele estava de olho no relacionamento do irmão com Deus. O semblante dele andava descaído, porque de fato ele não estava atrás daquilo, ele estava fazendo algo ou para imitar seu irmão, ou para de alguma maneira obedecer e satisfazer aquilo que seu pai estava querendo, mas ele de fato não estava buscando um relacionamento com Deus. Tanto que o próprio Deus falou, por que você anda com o semblante descaído? A ideia do semblante descaído é a ideia de que, figuradamente, mas por que você não olha para cima? Porque você não me busca. Por que você não quer um relacionamento comigo? Mas ali não parece que ele está insatisfeito porque Deus recebeu a oferta do outro e a dele não? E é muito óbvio isso. Por que uma oferta é recebida? Por que uma adoração é recebida e outra não? Por aquilo que move o meu coração. Não adianta eu fazer algo externamente bonito se o que move o meu coração não é genuíno, não é real. Eu posso até enganar as pessoas, mas eu não vou enganar Deus. E Deus se agrada de um coração, a Bíblia diz, contrito. Quando nós observamos isso, e nós vamos ver outras situações assim, nós vamos ver Deus se relacionando com pessoas que são improváveis, de lugares improváveis. Um exemplo disso é o que nós vamos ver com Abraão. Deus chama Abraão de onde? De uma cidade pagã,
de homens violentos, conquistadores, um homem chamado Abraão. E Deus aparece para esse homem. Qual era a cultura desse povo naquela época, onde esse pacto foi estabelecido? Era a cultura de construir, naquela época, os celtas e aquele povo ali de Ur, eles construíam pequenas pirâmides, né, baixas. Isso ia muito do poder e da condição de cada localidade, de cada agrupamento de nômades. Eles construíam aquelas pedras chamadas zigurates, eram como pirâmides apontadas para cima. A ideia era de conseguir fazer uma ponte para encontrar com Deus. É dessa cultura pagã que Abraão é chamado para seguir a Deus. Abraão tinha algum conhecimento como nós temos de Deus, de um Deus verdadeiro, único, verdadeiro? Não. Abraão estava ali e um Deus falou com ele. Até aqui não tem o conceito de que só existe um Deus. Abraão provavelmente estava buscando um relacionamento com um Deus genérico, e o Deus que nós conhecemos, o verdadeiro Deus, falou com Abraão, e Abraão decidiu segui-lo. Tá? O ponto aqui para nós, é o ponto importante, é que Deus está, no chamado de Abraão, Ele está consolidando esta aliança que Ele começa lá em Gênesis 3, estabelecendo com o homem uma maneira, um relacionamento em que o próprio Deus vai ser o causador da salvação. Ele estabelece uma aliança com o homem, mas Ele vai lá e se põe no lugar do homem. E aí entra precisamente o que nós vamos ver aqui. Estas alianças todas, que são aí apresentadas, depois de Abraão, depois daqui de Gênesis, nós temos aliança lá com Noé, nós temos aliança com Abraão, temos aliança com a nação de Israel, aliança com Davi, e todas elas são a mesma aliança. Elas só são colocadas sobre a administração de pessoas diferentes. Para dar um exemplo aí, antes da gente entrar em Abraão mesmo. Qual a aliança que Deus fez com Noé? Deus disse para Noé: constrói uma arca. Nessa arca você vai levar os animais e você vai levar a sua família. Deus está fazendo uma aliança. E nessa aliança Deus está dizendo o quê? Eu cansei dos homens. E eu vou pôr um fim em toda a violência que tem sido feita sobre essa terra. Abraão era alguém que tinha um relacionamento, Noé era alguém que tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus. De novo, aquele conceito de você não tinha instrução para oferecer sacrifício, você não tinha lei, não tinha uma lei dada por Deus, não tinha. Então como é que eu me relacionava com Deus? Era algo que tinha que partir de uma decisão minha pessoal, por causa de algo que o próprio Deus fazia comigo, de me chamar para um relacionamento. E aí eles se relacionavam. E Noé tinha este respeito, este compromisso, este amor por Deus, que lá em Gênesis 6 é descrito da seguinte maneira: havia um homem chamado Noé, e este homem andava com Deus, como é dito no caso de Enoque também. E Deus manda Noé preparar uma arca, aparelhar uma arca e salva. Naquela aliança, a arca, ela é uma imagem do que seria a igreja, né? Um meio de salvação. Obviamente não a igreja em si, né? Mas é a ferramenta que Deus usa para derramar essa salvação que é construída pelo sangue de Cristo. Quando termina aquele processo do dilúvio, eles saem da arca, os filhos de Noé começam a viver, e logo ali no meio aparece gente dissidente. E aí você tem novamente gente se voltando contra Deus, e um novo mundo começa depois do dilúvio, e você tem novamente pagãos, e você tem pios, gente que continua esperando a promessa de um Salvador, de um homem que nos livrasse dos nossos pecados, da condenação dos pecados. E aí você tem esse povo se espalhando. Nós vamos estudar bastante isso daqui nos próximos 2 anos. Você tem Gênesis capítulo 10 e 11, quando você tem a divisão das línguas, especialmente lá na Torre de Babel. Você tem ali o tronco de todas as nações. Por exemplo, quando você pega os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, nós temos ali os troncos das civilizações. Por exemplo, todo o mundo ocidente é descendente das famílias de Jafé, que são aqueles que
subiram para a região que depois foi chamada de Macedônia, e depois nós chamamos de Europa. E é esse pessoal que vem e povoa, não só a Europa, mas as Américas. Nós somos descendentes desse povo. Está lá, Gênesis 10 e 11. Você tem os semitas, que são os descendentes de Sem. E é aí que nós temos o povo de Israel, o povo hebreu. Nós temos os cananitas, são os descendentes de Cã. E esse povo especialmente é um povo que vai ser punido por Deus, e esse povo vai ser desterrado, vai ser tirado da sua terra, e vai ser morto por ordem de Deus, por um motivo específico. Você vai ter que estudar junto comigo Gênesis, e saber qual é o motivo. Tá? Mas o ponto para nós aqui é que Deus manteve essa aliança, e essa aliança ela vai sendo renovada dentro desses descendentes de Sem. E aí você chega no momento que nós encontramos a figura de Abraão, que é a terceira parte aqui da nossa lição. E nós chegamos nesse texto. Resumindo o que acontece antes do capítulo 15 de Gênesis. Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, lá da cidade de Ur dos Caldeus, chama Abraão e fala, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te dar por herança. Ok, o que Abraão faz? Abraão sai, mas ele cumpre parcialmente a ordem de Deus. Porque Deus diz, sai do meio da tua parentela. E ele faz o quê? Ele leva um sobrinho com ele. E lá na frente eles vão ter problema por causa disso. Vários problemas. Né? Mas, de novo, isso aí é para despertar a sua curiosidade com Gênesis. Deus disse para ele, sai da tua terra, e ele saiu. Levando o sobrinho, mas saiu. Levando sua esposa Saraí, e eles saíram. Detalhe, Abraão começa a caminhar e peregrinar por a terra que nós conhecemos hoje como Palestina, e ele não tem uma terra, um pedaço de terra, porque ao chegar na Palestina, ele encontrou lá muitos povos espalhados lá, vivendo em pedaços diferentes da Palestina. E é o lugar para onde Deus havia o encaminhado. Só que ele chega lá, está tudo habitado. Outra informação, Deus havia prometido no capítulo 15, que ele ia ter uma grande descendência. Ele estava esperando um descendente, o descendente não nascia, e aí ele reclama com Deus, fala, Senhor, eu não tenho filho. O meu descendente vai ser um filho de um criado meu. Filho do Damasceno Eliezer. É quem vai herdar tudo meu, porque eu não tenho filho. E aí Deus chama Abraão e fala assim, ó, sai da tua tenda. Abrão, até então, ele não tinha ainda tido o seu nome mudado. Sai da tua tenda, olha para o céu, vê as estrelas do céu, conta, se é que você pode, porque a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas. Deus faz uma promessa para Abraão. Deus estabelece com ele uma aliança. Ou Deus começa a expandir a aliança com Abraão, porque Deus está falando da mesma aliança de Gênesis 3. Isso fica muito claro. Eu já mostro por quê. Quando nós chegamos no capítulo 15, nós temos uma situação curiosa. Abraão não tinha descendente. De novo, capítulo 15, ele está reclamando, não tinha descendente. E o que acontece? Não tinha terra. Ele tinha duas incertezas. Uma incerteza em relação à descendência e uma incerteza em relação à posse da terra que Deus havia ali prometido. Então, enquanto ele reclama sobre isso com Deus, Deus fala com Abraão e diz para Abraão que ele realmente terá um filho e ele será herdeiro daquela terra. A isto respondeu, versículo 4, logo o Senhor, do capítulo 15. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E depois, no versículo 7, Deus diz de novo para Abraão, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Ou seja, diante da dúvida de Abraão sobre a descendência e sobre a posse da terra, Deus no capítulo 15 aqui de Gênesis diz, ó, eu vou te dar um descendente, e eu vou te dar a terra. Ou seja, Deus reafirma aquilo que havia ali prometido. E para
pactuar isso, Deus chama Abrão para fazer uma aliança. E aqui que a história começa de forma oficial na vida de Abraão. Como que Deus mandou Abraão fazer isso? Havia um ritual naquela época entre reis. Quando um rei estabelecia um pacto de paz com um rei vizinho, o que eles faziam? Eles pegavam um animal, ou pegavam um rebanho inteiro de bois, por exemplo, e eles partiam aqueles bois ao meio, colocavam as bandas dos bois, uma de cada lado, e os dois reis passavam no meio daquilo, e eles confirmavam os votos. O sentido daquilo era o seguinte: quem não cumprir o que está sendo pactuado, sofrerá o dano que esses animais sofreram. Entende o sentido do que, por que Deus mandou ele pegar aqueles animais, e ele partiu os animais e colocou um de cada lado? Porque isso era um rito comum que acontecia entre os reis lá no Antigo Testamento. Eles faziam isso, era o cerimonial de entrar em pacto. Quando a gente faz uma cerimônia de casamento, que não tem nada a ver com a cerimônia ou com o casamento como ele é apresentado na Bíblia, porque na Bíblia casamento não tem cerimônia. Tinha lá da cultura dos judeus, alguma coisa como o noivo ir buscar a noiva na casa dela e fazer uma procissão até a casa dos dois, onde acontecia uma festa que durava um mês. Era a cerimônia de casamento. Aí nós pegamos uma cerimônia de casamento que foi emprestada lá do Japão, da China, lá dos asiáticos. Essa cerimônia que a gente faz aqui é asiática, né? Não tem nada a ver com a Bíblia. Você não encontra o estabelecimento de uma cerimônia de casamento que entra um, depois entra o outro, troca a aliança. Mas a parte da aliança, aqui nossa, quando há essa troca de aliança, é a parte dos animais. A diferença é que lá, eles partiam o touro, né? Aqui a gente cortam a ideia de pôr uma aliança no dedo, é a ideia de você pegar uma joia, parti-la ao meio e cada um fica com uma das partes. É isso que dá origem a esse cerimonial que nós temos de troca das alianças, né? As duas partes formam uma só, tá? Demonstrando que o cônjuge é parte do outro. Ali naquela cerimônia, lá no ritual, que era o ritual comum, aqueles animais eram colocados ali para representar que aquele pacto era um pacto de vida e morte. Se cumprisse o pacto, eles permaneciam ali no meio intactos, vivos. Se descumprisse, parte para um lado e parte para o outro, morte. Bom, Deus então propõe para Abraão o seguinte, e aí você vem aí para o texto nosso, né? Deus diz para Abraão, ó, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E aí o que Abraão fez? Abraão já sabia o significado disso. Abraão pegou esses animais e partiu-os, o meio só não partiu a pombinha, porque é um animal muito pequeno, partiu os animais maiores ao meio, colocou ali, e o texto, só para confirmar que Abraão fez isso mesmo, diz que as aves vinham ali, ele tinha que ficar tirando as aves de cima, porque os animais queriam comer a carne daqueles animais partidos. E aí caiu a noite, e o texto diz que veio sobre Abraão um forte sono, e vieram também sobre aquele lugar onde ele estava, trevas sombrias, e no meio daquilo tudo, Deus começou a falar com Abraão, e olha o que Deus vai falar com Abraão, tudo o que iria acontecer nos próximos 400 anos, e a gente lê a Bíblia, e é exatamente o que aconteceu. Deus diz para Abraão, eu vou te dar essa terra, eu vou te dar esse descendente, mas você precisa saber de uma coisa, vocês serão peregrinos em terra alheia, ou seja, vocês não vão ter a possessão nos próximos 400 anos, vocês vão ser peregrinos em terra dos outros, em terra alheia. Você, Abraão, vai morrer, mas fique tranquilo, você vai ser enterrado entre os seus, e vai descansar em paz. Mas os teus descendentes, a tua descendência vai peregrinar. Mas quando terminar esse tempo, eu vou julgar quem fez mal aos seus descendentes. E aí você pode lembrar do Egito. E Deus diz, eles não vão escapar. E então eu darei à sua descendência a terra que eu te prometi.
e eu vou tirar dessa terra. E aí tem a lista das nações. Os limites da terra, do Nilo, do rio do Egito, até o rio Eufrates, que é o limite com a Síria do lado de cima. Quem vivia nesse lugar? Bom, a gente se lembra muito dos cananeus, porque é o povo onde estava ali fundada a cidade de Jericó. Mas essa região toda que Deus prometeu a Abraão, é a região dos quenezeus, dos queneus, dos cadmoneus, do eteu, do ferezeu, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Essa terra toda que compunha a Palestina inteira. Deus deu essa terra para Abraão. Só que ele falou, mas antes disso tem 400 anos aí que vocês serão peregrinos. Deus está estabelecendo um pacto. Detalhe, se você pular aí, capítulo 17, Deus não parou de expandir o significado desse pacto aqui, no versículo 21 do capítulo 15. Abra aí comigo no capítulo 17. Só para você entender o que acontece. No capítulo 16, Deus está demorando muito. Sara e Abraão têm uma ideia. Vamos resolver esse problema. E Sara pega a empregada, a escrava, Agar, e põe para se deitar com Abraão. Mulheres do século 21, não se assustem com isso. A cultura dos judeus naquela época é muito estranha em relação a casamento, né? Nessa época havia poligamia, nessa época havia um conceito sobre descendentes. Quem está lendo a Bíblia aí, está lendo o Pentateuco, se assusta com isso, mas havia um conceito sobre a importância do descendente, que as famílias se valiam disso, ou pegava a escrava para gerar descendente. Quando o homem morria, vocês já devem ter lido isso daí, mas só para você relembrar como que a coisa funcionava. Por exemplo, você é casada e o seu marido morreu sem te deixar um descendente, mas ele tinha um irmão. Então o que eles faziam? Aquele irmão era obrigado a se deitar com a cunhada para gerar um descendente para ela, para que o sangue do irmão não ficasse, não encerrasse a geração do irmão. Pensa, nos nossos conceitos do mundo ocidental hoje, isso é inimaginável. Alguma coisa assim. Tá? Mas entenda, você não está no Brasil, você não está no Ocidente, você não está no século 21. Isso aqui é lá nos primórdios da civilização humana, ok? Dentro da nação dos hebreus. Eles também ainda não tinham os 10 mandamentos, eles não tinham leis, eles não tinham nada aqui. Tá? Então, vamos guardar isso só para a gente não falar, mas essa Bíblia fala de umas coisas estranhas, né? Não, lembra que nós estamos na construção da história, da lei, de tudo. E Deus vai regulamentando tudo isso daí, ok? Mas vamos lá, Sara junta com Agar e com Abraão e resolve, nós vamos arrumar um jeito de arrumar um descendente. Nasce Ismael. Mas era isso que Deus tinha prometido? Não, Deus prometeu um descendente de Abraão, um descendente legítimo, dele e da sua esposa. Quando chega aqui no capítulo 17, Deus então chega para Abraão novamente e renova a aliança. Fala assim, Abraão, não é isso que você fez, você tentou dar um jeitinho, mas o meu plano não passa por Ismael. Olha lá, capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Bem, Deus já fez a aliança. Ele está aqui ratificando a aliança. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Prostrou-se Abraão, você imagina por quê, né? Abraão, fiz bobagem. Verso 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, que significa exatamente isso, pai de nações. Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo, extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. E olha aqui, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Essa palavra descendência, ela não para de sair, e a gente tem uma conexão dessa palavra com Gênesis 3. Verso 8, dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus.
Pula lá no versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Saraí, tua mulher, já não lhe chamará Saraí, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Ó Isaías, tem esperança ainda, hein? Dará à luz Sara com seus 90 anos. Verso 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Ó o que Abraão está fazendo assim. Ah, mas já nasceu, Senhor. Está aqui na minha casa. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estou falando de aliança, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Nesse descendente serão benditas todas as famílias da terra. O que está sendo dito para Abraão? Abraão, a promessa feita lá para os seus pais, Adão e Eva, essa promessa, ela permanece na minha aliança e ela passa pelo seu descendente. Ismael? Não. Isaque. Com ele firmarei uma aliança perpétua. Ou seja, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão e disse: Abraão, é o seu descendente. Eu vou fazer uma aliança com ele, aliança perpétua. E depois, com a descendência de Isaque, aí nós temos Jacó. E Deus faz uma aliança com Jacó. Então, esse fio condutor, que é a doutrina da aliança, ela é ensinada para mim no Antigo Testamento. E eu preciso desse fio condutor para entender o que acontece em toda a Escritura. E quando a gente pega um texto como esse texto de Gênesis 15, depois Gênesis 17, e nós vamos acompanhar isso na vida de Abraão e depois na vida de Jacó, nós vamos ver que Deus, ele não estabelece uma aliança diferente, mas ele expande a mesma aliança. E essa aliança consiste basicamente em quê? Bom, vamos lá. Continuando a cena, depois que Deus fala com Abraão, Abraão vê, observa lá no capítulo 15, lá nessa cena que nós vimos, verso 17, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Vamos lá, Deus está firmando uma aliança com Abraão. Quem tinha que passar no meio dos pedaços dos animais? Deus e Abraão, certo? Abraão passou no meio dos pedaços dos animais? Quem passou no meio dos pedaços dos animais? Uma labareda fumegante. É empolgante falar sobre isso. Porque o que Deus está dizendo é o seguinte: Abraão, estou fazendo uma aliança com você, tem obrigações e promessas, eu fiz as promessas. Mas as obrigações você não dá conta de cumprir. Eu vou passar uma labareda fumegante aqui no meio. Ela é a assinatura do descendente. Essa labareda fumegante, ela é uma assinatura do que vai cumprir essa aliança no seu lugar.
Percebe que o Antigo Testamento não é pacto das obras. Pacto das obras é Gênesis 1 e 2. De Gênesis 3 para frente, é Deus. É Deus fazendo aliança e é Deus dizendo, eu vou pagar. Eu vou pagar. Quando Jesus, no Novo Testamento, diz, lá no cenáculo, na última noite, quando ele vai para celebrar a Páscoa, ele diz, vocês não vão mais celebrar a Páscoa. Mas vocês vão celebrar isso daqui. Este é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos. E depois ele pega o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no quê? No meu sangue. É como se Jesus, naquele momento, ele desvendasse todos os segredos do Antigo Testamento e dissesse assim, olha, a chama fumegante lá de Gênesis 15, sou eu. O cordeiro sobre o altar, imolado, que vocês lançavam o sangue sobre a arca da aliança, sou eu. Sou eu que obedeci e sou eu que vou pagar. Sou eu o grão que vai ser lançado na terra, porque se ele não for lançado na terra, não tem vida. Sou eu o bode expiatório lá de Levítico. Sou eu o bode emissário. Sou eu. É o meu sangue. A salvação de vocês não é pelo derramamento de sangue de vocês, porque o sangue de vocês é impuro. O sangue da aliança da graça, que agora nós chamamos de nova aliança, é o meu sangue. Você fala, pastor, qual a importância desse sangue todo? Gente, é isso que difere alguém que entendeu a doutrina da salvação, de alguém que é simplesmente um religioso. Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo está explicando por que o povo dele perdeu esse privilégio da salvação. E ele diz, o meu povo rejeitou a Deus quando abandonou a justiça de Deus e foi atrás de justiça própria. Ele está dizendo, quando o meu povo abandonou a esperança na aliança da graça, e começou a tentar fazer, através da lei, uma tentativa de conquistar méritos, para Deus olhar e falar assim, olha que gente boazinha, vou salvar todo mundo. Quando o meu povo fez isso, o meu povo perdeu tudo. E Paulo fala, eu espero que esse povo volte. E Paulo ensina que os judeus, para serem salvos, eles precisam de acreditar nesta aliança, que é a aliança da graça no Antigo Testamento, que é a nova aliança no Novo Testamento, e é uma só, é a aliança na qual essa chama fumegante, ela entra no meu lugar, na hora de firmar o pacto, não sou eu, mas é Cristo, sempre foi Cristo, é Cristo lá em Gênesis 3, é Cristo lá em Gênesis capítulo 6, é Cristo aqui em Gênesis capítulo 12, 15 e 17, e é Gênesis sempre, é Jesus sempre, em cada um desses textos, é Jesus. Então, para fechar isso daqui, quando nós vemos a pergunta que Abraão faz, Senhor, como é que eu vou ter um descendente? Como eu sei que eu vou possuir essa terra? Como eu sei que eu vou ser uma grande nação? Como eu sei que essas coisas vão acontecer? A resposta divina é, eu juro pela minha própria vida que eu vou fazer isso. É isso que significa entrar em aliança. Deus jura para Abraão, eu juro que você vai ter um descendente, e nele serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu juro que essa terra vai ser sua. É Deus que entra lá no meio dos animais. É Deus que estabelece a aliança e é Deus que assume a responsabilidade de cumpri-la, de fazer o que Adão não foi capaz de cumprir.
Nós vamos estudar nas outras lições qual o papel então da lei de Deus aí. Deus diz, anda na minha presença. Não foi isso que Deus disse para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus está dizendo? É o seguinte, ó, eu vou pagar o preço. Eu pago o preço. E você faz o quê? Você anda comigo. Você anda na minha presença. E aí vem a pergunta, Senhor, como é que eu ando na sua presença? Aí Deus deu, eu vou dar um bocado de leis para vocês saberem como andar na minha presença. Percebe? A lei não foi dada para que eu seja salvo. A lei foi dada para me proporcionar condições de andar na presença de Deus. Por isso que no Novo Testamento, em Cristo Jesus, a gente não abandona a lei. E por isso você não pode abandonar o Antigo Testamento. Se você acha que a lei está só lá, você não pode abandonar. Porque com a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, nós recebemos a salvação que é plantada dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. E Ele me capacita para quê? Ele me capacita para obedecer. Não tem mais confusão em relação à lei. Mas eu tenho sim agora o Espírito Santo, que me anima, me estimula, opera em mim o querer obedecer e opera em mim o realizar desta lei. Então, eu tenho mais chances agora de ser mais obediente do que eles tinham no Antigo Testamento, quando eles ainda estavam aprendendo o que era. Encerrando, o que às vezes nos deixa triste é o fato de que muita gente, com todas essas informações que nós temos aqui hoje, tem uma relação com Deus, com Cristo e com a lei pior do que aquele povo que estava lá no Antigo Testamento. E por quê? Bom, a palavra de Deus diz, errais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Sugestões. Antigamente tinha algo chamado chave bíblica, que era um livrinho que você procurava por palavras ou por temas, aonde os textos estavam na Bíblia. Na leitura do Antigo Testamento, é muito interessante, quem tem a Bíblia de Genebra, ou aquela Bíblia da Reforma, essas Bíblias comentadas, você tem uma chave bíblica lá. Está lá no final da Bíblia, tem uma chave bíblica. É muito interessante quando você for ler a Bíblia, você pode pegar lá na chave bíblica, pacto ou aliança. Pega todos os textos e marca na sua Bíblia esses textos. Passa uma cor lá, marca. E a hora que você for lendo, cada vez que você se deparar, vamos imaginar, você pega a cor vermelha e pega todos os textos relacionados com pacto, com aliança e pinta eles na Bíblia de vermelho. Aí quando você for ler todas as partes da Bíblia, cada vez que você chegar num texto desse, você sabe que você está diante de uma coluna. Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu não posso pular, isso aqui eu não posso desconectar, eu preciso entender. E vai fazendo as conexões que são importantes. E aí você vai ter uma compreensão melhor do que é a Escritura. Agora, se eu pego a Bíblia sem nenhum tipo de preparo, abro de uma vez, eu posso, Deus pode ser misericordioso e me fazer abrir num lugar onde eu vou colher algum cacho de uva ali. Mas se você abrir, por exemplo, numa genealogia, aí você vai ver que você está fazendo alguma coisa errada. Embora as genealogias tenham mensagens incríveis para a nossa vida. Quando você pega um texto de genealogia, a mensagem ali, ela não está escrita, mas ela está implícita na vida daqueles nomes. Quando você pega uma mensagem, quando você pega um texto de genealogia, a tarefa é pegar cada um daqueles nomes e olhar qual foi a história deles. Aí você vai descobrir qual é a mensagem do texto. Tem muita mensagem bonita. Mas o Antigo Testamento, ele é fundamental para eu entender o Novo. Ele é o alicerce e ele é a espinha dorsal, a estrutura arquitetônica para eu entender o Novo. De forma bem superficial, assim, tentando ser prático, mas com medo de cometer alguma injustiça, o Antigo Testamento é como o embelezamento, o acabamento de toda a obra. A estrutura inteira foi fundada lá no Antigo Testamento.
E eu preciso do Antigo Testamento para entender o Novo. E eu preciso do Novo para entender o Velho. Então, você não divide a Bíblia, você usa ela por completo. Ok? Por hoje eu acho que é só. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês ficaram aí assustados, com medo, em dúvida, ou foi claro? Se eu perguntar aqui de supetão, quantas alianças nós temos na Bíblia? 2, ok, joia. Uma, que eu tenho uma lei, um pacto, do que eu devo fazer para não perder o que eu já tenho. E a outra, o que eu preciso fazer para ganhar o que eu perdi. E o que eu preciso fazer? Obedecer a lei? Bom, obedecer a lei já é o segundo passo. Eu preciso crer naquele que fez a aliança. Traz aqui, Cecília, por favor. Eu preciso crer em Cristo Jesus, no descendente, no Messias. Ok. Eu preciso crer no Messias. E para demonstrar que eu creio, eu preciso fazer o quê? Andar na presença dele. Para fazer isso, eu preciso da lei. Elementar. Ok? Então, escola dominical é para isso, é para a gente... Né? Eu não vou aqui ler toda a Bíblia com vocês, embora eu tenha um sonho de fazer isso. Né? Mas eu quero dar ferramentas, com a graça de Deus, para que você, ao fazer a sua leitura, você entenda o que você está lendo.